Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Doutora Fernanda sempre nos informando, né? Aqui no programa Convive, na Central da Notícia. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando aí os seus recadinhos, que tem muitos programas. Semana que vem vai ser programa, né? Foi até legal a gente avisar para vocês, né, doutora? Semana que vem o nosso programa é só de responder tudo que o pessoal perguntou, não é verdade? Isso aí. Né? Então, semana que vem, fica ligadinho aí na Central da Notícia, no programa Convívio, que nós vamos estar respondendo tudo que vocês andam perguntando na página da doutora, no YouTube, né, doutora? No programa Convívio da Central da Notícia, nós respondemos acho que mais de 20 perguntas, não foi? Foram bastante questionamentos e tem vindo mais, viu, Solange? Vem vindo mais? Vem vindo mais. Então, qualquer dúvida, você nos deixa aí na página da Central da Notícia, né? E hoje, doutora, qual que vai ser o nosso tema? O nosso tema de hoje é o Ateste Med, que é a concessão dos benefícios por incapacidade por meio de análise documental lançado pelo INSS. Coisa boa ou coisa ruim? É coisa boa, mais ou menos, né? A gente fala que as notícias boas a gente tem que ver com muita cautela, tem que analisar com calma, fazer análise detalhada, porque senão cai em arapucas, né? Tem que fazer certinho, né? Então vamos lá. E mais uma mudança na Previdência Social e a doutora Fernanda Mascaro nos deixando informado de tudo que está acontecendo nesse ramo do direito. Retornou-se a possibilidade de pedir o auxílio-doença por incapacidade sem fazer perícia, doutora? É isso aí. No último dia 21 de julho, o INSS publicou a Portaria Conjunta do Ministério da Previdência Social, número 38, que regulamenta essa dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto às incapacidades laborais temporárias, tá? Simplificando essas regras da concessão dos benefícios por incapacidade, antigamente denominado como auxílio-doença, tá? Por meio da análise só de documentos médicos encaminhados, que é realizada agora pelo INSS. Essa portaria conjunta, que é de número 38, eu falo bastante o número para vocês gravarem, procurar, para ler detalhadamente o que ela trata, tá? Ela fala dessa emissão do atestado médico e deixa bem claro que não pode apresentar atestado rasurado, atestado falso, senão a pessoa incorre nos crimes. Então precisa ficar bem atento em tudo que essa portaria fala, porque o governo lançou isso para simplificar os meios de concessão desses benefícios, porque as filas de espera por análise dos pedidos de auxílio-doença, né, que são os benefícios por incapacidade temporária, estão com prazos superiores a 30 dias de agendamento da perícia. E aí as pessoas estão ficando sem renda, são trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades, e nesse afastamento a empresa paga só os primeiros 15 dias e depois é por conta do INSS, mas está mais de 30, 60 dias. Tem pessoas nos relatando que está marcando perícia para o ano que vem. E aí fica todo esse período sem receber. E é como eu sempre falo, né? As contas não ficam paralisadas. E aí as contas vencendo e a pessoa esperando a data da perícia para poder ter seu benefício por incapacidade. Se está incapaz, não está conseguindo trabalhar, mesmo que seja de forma autônoma, fazendo um trabalho eventual, um bico ou outro, para poder suprir as suas necessidades. Como é que fica, né, Solange? Precisa ver. Me recordo que na pandemia surgiu essa possibilidade e dava o benefício, eu lembro disso, por 30 dias. E as regras agora são as mesmas? Não, mudou? Mudou. O governo utilizou-se
desta ferramenta que foi criada na época da pandemia, porque estavam todas as agências fechadas, os peritos estavam afastados, ninguém estava atendendo ninguém, né? Não só no INSS. E como que ficava? Essas pessoas estavam aflitas, precisando do benefício. Poderia ir pra lá. Não poderia lá fazer perícia para ter o benefício liberado, lembra? Me lembro, sim. Né? Foi uma situação bem calamitante que nós passamos. E aí, usando desta época que também houve a necessidade de utilizar alguma ferramenta tecnológica para liberar os benefícios, e agora o governo vendo também essas perícias que estão sendo marcadas com muita longevidade, não podendo atender as necessidades do trabalhador doente, agora colocou novamente essa ferramenta do atestado médico documental no sistema, mas com uma prorrogação maior de tempo, porque na época da pandemia era de 30 dias. A cada 30 dias a pessoa tinha que ir lá pedir novamente, porque a gente estava numa situação de incertezas, quanto tempo ia durar a pandemia, né? Então todo mês ficava assim, para 30 dias. Antigamente era 30 dias, agora o governo está permitindo a concessão do auxílio por incapacidade temporária para até 180 dias. Olha que bom, né? Se a pessoa apresentar o atestado, ele pode ter o seu benefício concedido por até 180 dias, não só por 30 dias como era na época da pandemia. E a outra novidade que veio nessa portaria, número 38, foi a possibilidade de incluir aqueles que estão pedindo benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho. Quando a empresa emite a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, aí você anexa esse documento junto com o atestado para pedir o benefício. Na época da pandemia, isso ficou restrito somente para os auxílios doenças comuns, que era por incapacidade temporária, mas de doenças não decorrentes do trabalho. Agora foi ampliado também para os benefícios por incapacidade decorrente de acidente e também para os auxílios acidente, que é o outro benefício indenizatório. Então, englobou todos os benefícios por incapacidade, Solange. Essa é a novidade. Esse prazo de 180 dias e também pegando os benefícios que é decorrente de acidente. A doutora poderia nos informar, quem está nos assistindo aí pela Central, pelo programa Convívio, né? Como é feito esse pedido? Acho importante todos saberem, porque o governo lança muito essas informações e às vezes, lendo o teor do texto da portaria, restam dúvidas, porque tem um linguajar muito jurídico, né? Uma formalidade. Então, basta você acessar a plataforma do Meu INSS, que é aquele aplicativo do INSS criado na época da pandemia, para que as pessoas possam acessar a sua conta do INSS. Lá tem todos os seus históricos de pagamento, informações de benefícios, e aí você clica lá em novo pedido, pedir benefício por incapacidade para agendamento de perícia, e aí faz esse requerimento do benefício, atualiza seus dados, vai ter toda uma tela prévia pedindo para você confirmar seus dados, telefone de contato, e-mail, para que o INSS possa fazer a comunicação desse resultado, dessa análise documental do atestado por meio desses canais de comunicação, que é o celular e e-mail. Então, você precisa atualizar seus dados cadastrais lá, ver se está com tudo certinho, senão você não fica sabendo o resultado disso. E aí você tem que ficar consultando toda hora para saber se sair. Então, se você atualiza seus dados, você consegue daí receber as informações em tempo real da concessão desse benefício. E aí você inclui esse atestado e põe lá concluir o pedido, vai sair um protocolo, tá? Até com QR Code, informando que já foi encaminhado para o INSS essa análise documental do atestado médico nesse pedido de benefício por incapacidade temporária. E como a doutora informa tudo que você imagina, né? Complementando a orientação para quem está nos assistindo, quais são a documentação
exigidos para fazer esse pedido, doutora? Então, o atestado médico que vai ser apresentado nesta modalidade de requerimento de benefício por incapacidade temporária tem alguns requisitos que estão previstos nessa portaria que tem que estar todos preenchidos no atestado. Se tiver ausente algum dos atestados, vai ser indeferido, vai ser negado o benefício. Então, nesse atestado médico ou odontológico, que às vezes tem alguma necessidade odontológica, a pessoa precisa se ausentar do trabalho, precisa ter o nome completo do paciente, do segurado, né, desse trabalhador, a data da emissão do atestado, então tem que ter a data de que ele recebeu esse atendimento médico, e esse atestado não pode estar datado com datas mais antigas do que 90 dias. Então, se esse atestado com data de emissão superior a 90 dias, precisa passar no médico para atualizar o atestado, porque fala que da data do requerimento, esse atestado não pode ser com data superior a 90 dias, tá? Tem que ter o diagnóstico por extenso da doença, colocar detalhadamente qual é a doença e o Código Internacional da Doença, que é a nomenclatura CID. Então tem que pedir para o médico colocar tudo isso nesse atestado, não pode faltar nada. Ele não pode só colocar o código da doença, ele tem que colocar o código e colocar por extenso essa doença que a pessoa tem, tá? O médico tem que assinar esse atestado, fazer a sua identificação também, o seu nome por extenso, o código, a inscrição dele no Conselho Regional de Medicina, tem que estar tudo isso. Ou ele coloca, assina e coloca o carimbo, muitos dos médicos colocam um carimbo, porque tem que ter esse registro no conselho de classe, tá? Aí o médico tem que indicar a data de início do afastamento do trabalho e o prazo estimado que ele considera que a pessoa deva ficar afastada em repouso, afastado do trabalho. Então ele tem que colocar todas essas informações. Doutora, mas e se o médico pede para ficar mais que 180 dias, como a doutora disse, né? Sem trabalhar, como que fica essa situação? Então, essa portaria está prevendo deste afastamento por até 180 dias. Vai ter que fazer de novo depois. Então, se o médico pode considerar que 180 dias não é suficiente. E pode atestar no atestado que o prazo de afastamento do trabalho é por prazo indeterminado. Ele pode colocar isso, porque esse é o parecer dele. Sim. Nós temos que preservar a autonomia do médico que prescreve um tratamento, mas o sistema só vai liberar o benefício por 180 dias. Passado esses 180 dias, ele teria que pedir de novo. Ou ele, passado esses 180 dias, ou se considerar que o pedido desse médico, a orientação do médico não é para um afastamento temporário para as atividades, e sim um afastamento permanente, aí não é caso de benefício por incapacidade temporária, é caso de aposentadoria por incapacidade. E o ano passado, Solange, nós já gravamos uma entrevista falando que agora no sistema do INSS, decorrente de uma ordem judicial, existe o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, então, se a pessoa entende que o caso dele é de aposentadoria e não só do auxílio, já muda todo o processo. Muda o processo. Aí ele tem que pedir o agendamento da perícia presencial. Ele não vai poder entrar nessa parte da análise documental. Se ele quiser fazer pela análise documental, é 180 dias, porque depois ele tem que fazer um novo pedido a cada 180 dias, porque essa portaria é transitória, só para diminuir essas filas de espera da perícia. A previsibilidade é que isso não vai ficar algo permanente. É só até resolver esse problema das filas, da contratação de novos médicos, que eles já fizeram editais para contratação. Então,
precisa avaliar o que você espera da Previdência Social. Se é um afastamento temporário, pode ser feito com documento. Se você quer a concessão da aposentadoria, aí você pode pedir esse agendamento da perícia presencial. E aí aguardar ser chamado para perícia, que pode ser que demore mais tempo. Mas aí você vai estar respeitando aquele posicionamento do seu médico, que é para aposentadoria. Para que o perito, a hora que ele recepcione isso, saiba que ele tem que analisar sobre uma incapacidade total e permanente, né? Mas se quer só como temporário, pode usar essa nova ferramenta criada pelo INSS. Nós ouvimos muito isso daí, sempre. Trabalhadores reclamando que precisou se afastar do trabalho. Está sem receber, porque a perícia foi marcada para o ano que vem ou daqui 60 dias. E nesse caso, doutora, eles podem pedir essa análise do atestado? Então, isso a gente também recebe reclamação diariamente, não é? Fala, poxa, a empresa só me pagou 15 dias, eu estou esperando ser chamado para perícia. Ele pode, e a perícia dele caiu para o ano que vem, ele pode entrar lá no sistema, fazer essa solicitação do ateste médico, que é o atestado médico e análise documental para esse afastamento por 180 dias. Ele não precisa ficar aguardando essa perícia, porque o sistema vai reconhecer que ele desistiu daquela perícia presencial para pedir essa por causa da data longe para ele ser analisado, né? Porque as contas não podem esperar, né? A doença não pode esperar. Ele precisa da liberação logo desse benefício. Então ele pode, vendo que a data que está marcando para a perícia é só daqui 30, 60 dias, ou ano que vem, que a gente tem ouvido muito disso, pega lá e faz esse pedido aí conforme essa nova portaria a partir do dia 21 de julho. E aí o INSS vai fazer a análise documental por meio desse atestado. E pode ser que ele tenha essa concessão do benefício muito mais rápido do que a perícia que ele ia fazer. Doutora, esse pedido serve para quem está, também serve para quem está internado no hospital ou não consegue sair de casa? Então, essa é uma outra novidade também, porque o ano passado ficou restrito só para quem era por incapacidade temporária. Nestes casos mais complexos de acidente de trabalho ou de internação, precisava agendar perícia, que o perito daí tinha que ir até o hospital para avaliar esse paciente. Então, agora não, também abriu-se a possibilidade de atender essa concessão do benefício por incapacidade temporária para quem está acamado, para quem está internado no hospital por alguma necessidade de tratamento de internação, mas tem que cumprir esses mesmos requisitos. O médico atestar o tempo necessário para repouso ou o tempo necessário para internação, o tempo necessário de que ele não pode sair de casa, ele não está conseguindo se locomover. Tudo isso tem que ser citado. Tem que ser citado no atestado, que aí o INSS também pode fazer essa análise documental e conceder o benefício enquanto está nessa condição que impede que vá até uma agência do INSS para ser avaliado pela perícia. Resumindo, você que está nos acompanhando, por favor, se você está com dificuldade, se você já pediu e nada foi solucionado, como já muitas pessoas já me procuraram dizendo isso, procura o INSS, procura um advogado da sua confiança, porque às vezes você está deixando de receber, né, doutora, coisas que há muitos anos você podia estar recebendo. Desafoga essas despesas que estão tudo vencidas, né, Solange? Então, por favor, né, entre em contato. Se a pessoa está nessa situação, mas também a pessoa sabe de alguém que está nessa situação, que está hospitalizada, que está em casa, não consegue, sabe que a pessoa não consegue sair de casa para pedir seu benefício, informa. Porque tudo isso agora temos essas ferramentas tecnológicas para ajudar essas pessoas que estão nessas dificuldades. Informa quem está precisando. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigado, né, pelas dicas. Eu queria que a doutora também passasse os canais aí, onde as pessoas podem estar vendo as orientações.
Nós temos a nossa página no Instagram, que é MFA ADV Associados. Nós temos nosso canal do YouTube também, Mascaro e Forte Ambrosio Advocacia. Temos nossa página também no Facebook. Temos conta do Instagram, do Telegram também. Nós temos o nosso canal do WhatsApp, né, pelo celular. Muito bem informado. A gente tenta transmitir a informação de uma forma mais ampla possível, porque as pessoas só podem buscar o reconhecimento do seu direito se souber que tem algum direito. Nós achamos que é importante hoje, no nosso mundo atual, levar essa informação à população. E também pela página da Central da Notícia, pelo programa Convívio, pelo YouTube Solange Magalhães Oficial, vocês ficam muito bem informados. Doutora, semana que vem a gente está de volta, tá bom? E esse foi mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Que Deus te abençoe e te proteja sempre.